Bem pessoal, estou aqui para mais um vídeo. Como vocês podem ver, o cenário aqui está diferente, porque o assunto que eu vou mostrar para vocês agora é um assunto diferente. Eu vou falar para vocês da história do Brasil. Eu vou contar alguns fatos curiosos da colonização portuguesa no nosso Brasil. Durante a Idade Média, por volta de 1400 a 1500, estava acontecendo na Europa as grandes navegações marítimas. E grandes navegadores se destacaram dessas navegações. Acontece que na Europa só existiam praticamente Portugal e Espanha. Elas eram as duas potências mundiais do planeta nesta época. Então eles fizeram um acordo, traçaram uma linha do globo terrestre e decidiram que tudo que ficasse de um lado pertenceria a Portugal e tudo que ficasse do outro lado pertenceria à Espanha. E assim todas as ilhas e terras que ficassem do lado seriam de Portugal. E todas as ilhas e terras que ficassem do outro lado pertenceriam à Espanha. Esse acordo ficou conhecido como Tratado de Tordesilhas e foi assinado no dia 7 de junho de 1494. 6 anos depois aconteceria o grande descobrimento do Brasil. Então as navegações continuaram e dois grandes navegadores se destacaram, que foram Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral. Vasco da Gama estava mais interessado em descobrir os caminhos para as Índias, porque era nas Índias que estava o grande centro de comércio de especiarias da época. Então o objetivo dele era descobrir os caminhos para as Índias por causa do comércio de especiarias. Já Pedro Álvares Cabral, o objetivo dele era conquistar terras para Portugal, terras que fossem colonizadas pelo governo português. Então, no dia 22 de abril de 1500, a esquadra de Cabral desembarca lá onde hoje é a Bahia. Foi lá que aconteceu o grande descobrimento do Brasil, que nessa época não tinha nome de Brasil ainda. Esse nome de Brasil foi dado mais tarde, devido à grande quantidade de pau-brasil que existia na época. E o pau-brasil era uma madeira muito valiosa, muito comercializada na Europa. Por isso o Brasil recebeu esse nome. Mas antes desse nome de Brasil, teve mais dois nomes, que foram Ilha de Santa Cruz e Terra de Vera Cruz. E depois foi mudado finalmente para Brasil, que permanece até hoje. Essa esquadra de Cabral era composta por 3 navios. É lógico que não eram navios como os que nós temos hoje, navios grandes, eram navios pequenos, à vela, que eram conhecidos como Santa Maria, Pinta e Nina. E veio muita gente nessa expedição de Cabral. Veio Pedro Álvares Cabral, seus ajudantes, veio uma escolta para proteger a expedição, médicos. Veio também um escrivão chamado Pero Vaz de Caminha. Era esse escrivão que
fazia todo o levantamento de tudo que acontecia, escrevia e enviava para o rei de Portugal, Dom Manuel I. A Igreja Católica também estava presente nessa expedição, representada por padres e jesuítas. Eram eles que faziam a catequização dos povos que eles encontravam nessas terras. Então o Brasil foi descoberto em 22 de abril de 1500. E 4 dias depois, no dia 26 de abril de 1500, é celebrada a primeira missa do Brasil por Frei Henrique Soares Coimbra. E essa missa foi ao ar livre. Ele montou um altar ao ar livre e celebrou essa missa. E vieram muitos índios, porque aqui no Brasil só tinha praticamente índios na época. E a carta de Pero Vaz de Caminha vai descrever com detalhes o que aconteceu nessa missa, a reação dos índios. Ele disse que uns ficaram nas árvores, outros vieram para perto, outros ficaram olhando de longe nas canoas. Ele conta até como eram essas canoas. Ele diz que as canoas eram apenas troncos amarrados uns nos outros, que os índios ficavam em cima e se deslocavam de um lugar a outro. Então o Brasil foi descoberto no dia 22 de abril de 1500. Foi celebrada a primeira missa no dia 26, 4 dias depois. E todo mundo volta para a sua rotina. Pedro Álvares Cabral continua seus caminhos para descobrir mais colônias para Portugal. Mais tarde, em 1861, 40 anos depois de ter acontecido o descobrimento do Brasil e a primeira missa, um artista chamado Victor Meirelles, ele vai criar esse quadro que representa o que foi a primeira missa realizada no Brasil. E ele fez esse quadro baseado todas nas informações da carta que Pero Vaz de Caminha envia ao rei de Portugal. Ele não criou esse quadro da cabeça dele, não foi imaginação dele, foi todo baseado mesmo na carta que Pero Vaz de Caminha escreve ao rei de Portugal. Então, quando a história do descobrimento se espalhou em Portugal, muita gente quis vir para cá. Porque, como a carta dizia, as terras eram boas para o plantio. Então, esses agricultores que viviam em Portugal na época, eles queriam vir para cá para tentar uma nova vida aqui, na colônia portuguesa. E o Brasil também era muito rico, tinha muito diamante, muito ouro, muita pedra preciosa. Então isso acendeu a esperança do povo português de uma vida melhor aqui na colônia. Mas para que eles viessem, era preciso preparar o terreno. Era preciso desmatar, criar vilas. E para isso, o rei de Portugal vai enviar os bandeirantes. Os bandeirantes eram homens corajosos, bravos, acostumados a lidar com o mato, acostumados a desbravar as matas. E o grande obstáculo que eles tiveram foram os índios, que eram índios ferozes, índios que não tinham tido contato ainda com o homem branco.
Então, quando os bandeirantes chegam aqui e vão desbravar os matos, vão encontrar esses índios e vai haver confronto entre as duas partes. Os índios querendo defender o seu território e os bandeirantes querendo executar o seu trabalho. E os bandeirantes, eles andam armados porque nessa época já existia arma de fogo. Então, certo dia, esses bandeirantes vão chegar numa tribo e esses índios vão partir com tudo para cima dos bandeirantes, querendo guerrear mesmo com o bandeirante, usando arma, flecha, tacape, tudo que tem direito. Eles querem expulsar os bandeirantes. E aí os bandeirantes, eles vão pegar uma quantidade de pólvora e vão colocar no chão e vão atear fogo nessa pólvora. E quando eles ateiam fogo, vai ter uma explosão e os índios vão ficar apavorados com essa explosão, porque para eles é uma coisa que eles nunca tinham visto na vida, não tinham conhecimento da pólvora. Então eles ficam muito assustados, muito amedrontados. Para eles é como se fosse uma mágica. Eles achavam que os bandeirantes eram mágicos, estavam fazendo mágica, algum tipo de mágica. Para eles não acreditavam, isso não existe. Então, os índios vão chamar os bandeirantes de Anhanguera, que em Tupi-Guarani significa diabos velhos. E aí, os índios começam a temer mais os bandeirantes, começam a respeitar mais os bandeirantes por isso. Por causa da pólvora, explosão da pólvora, que eles não tinham visto ainda. E os bandeirantes vão seguir fazendo aquilo que eles vieram para fazer. Bem, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí no canal para ajudar o canal. E até o próximo encontro com Histórias do Brasil.